Olá, paz a todos, boa noite a todos, graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje estamos começando mais uma live. Já vamos dar início. Tudo bem com vocês? Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Ok, por aí? Pode dar um olá. Ok, a imagem tá boa, tudo certo? Graças a Deus. Hoje a gente vai entender um pouco mais da palavra de Deus. Hoje a gente vai entender mais um pouco dos mistérios de Deus, das bênçãos do Senhor. Estou aguardando mais o pessoal um pouco chegar aí. Tem mais gente chegando. Mais um dia, mais uma semana. Tenho certeza que Deus vai reservar coisas boas para nós. Tenho certeza que Deus vai fazer grandes maravilhas essa semana. Que Deus vai abençoar muito mais essa semana. Tenho certeza que Deus vai fazer algo poderoso essa semana. Domingo foi uma bênção, porque a gente teve o clamor pela nação, nós tivemos o jejum pela nossa pátria. Então, certamente foi um dia especial, abençoado. Então, eu quero agradecer a Deus que preparou essa oportunidade para a gente, para nós estarmos aqui também, agradecendo a Ele, porque sem Ele a gente não pode fazer nada mesmo, né? Então, agradecer ao Senhor que Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso recurso, Ele é a nossa fortaleza, Ele é um Deus que nos abençoa, nos guarda, Ele é um Deus que nos dá segurança, principalmente agora no momento que estamos enfrentando. Esse é um Deus que nos dá paz, esse é um Deus que nos derrama a sua misericórdia, esse é um Deus que nos ama. O mais importante é que a gente tem que entender que Deus nos ama, que Deus nos guarda e que Deus está conosco. Isso é a coisa mais importante que a gente tem que entender e guardar e praticar, né? Porque a gente pode ouvir bastante a palavra, mas a gente tem que praticar também. A gente precisa guardar no nosso coração e permanecer no que Deus tem trabalhado e falado em nossas vidas. Eu queria compartilhar com vocês uma palavra hoje tremenda de Deus, porque o Espírito de Deus me incomodou para falar sobre essa palavra. Eu estava falando com Deus, falando o que eu vou falar hoje, Senhor, e aí Deus me trouxe algo no coração que eu achei muito interessante e eu vou compartilhar com vocês. E a palavra está no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 3 e 4. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 3 e 4. É algo muito interessante o que Deus falou no meu coração. E uma situação bem parecida com o Testamento. João 15, versículos 3 e 4. O Espírito de Deus falou algo no meu coração muito tremendo. E eu quero dividir isso com você. A palavra de Deus
diz assim, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 3 e 4. Quanto a vós, já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Esses são os 2 versículos que Deus falou no meu coração, profundamente, nessa palavra. Então vou repetir. O versículo 3 diz, quanto a vós, já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O título dessa mensagem é Limpos pela Palavra de Deus. Então eu quero compartilhar algo legal aqui, é que Deus, ele traz dentro desses 2 versículos uma palavra que nos dias de hoje a gente está usando muito essa palavra. Limpos, limpeza. É interessante como Deus fala através dessa palavra o momento que nós estamos enfrentando nesses dias, porque Ele nos traz a palavra de Deus e Ele nos traz essa palavra dizendo que a limpeza do Senhor precisa permanecer em nós. Ele diz que a limpeza vem pela palavra. Ele diz, quanto a vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos tenho falado. Então a gente pode entender que a palavra de Deus, que é a Bíblia, quando a gente lê, a gente começa a receber uma limpeza do Espírito Santo dentro de nós. E hoje nós estamos enfrentando uma epidemia, uma pandemia, né? Que exige limpeza, que exige um cuidado de limpeza. É interessante que nós estamos enfrentando uma pandemia e que todos nós estamos trabalhando em prol de uma limpeza. Eu tenho certeza que você, a maioria, muitas pessoas estão usando álcool gel, estão usando máscaras. Muitos estão usando, realmente vivendo uma vida de limpeza. Muitos não estão entrando em casa com sapatos quando tem que ir no mercado ou ir na padaria e voltar. Muitos estão pegando, colocando, deixando o chinelo, o sapato de molho. Muitos estão usando várias maneiras de desinfetar por causa do vírus. Interessante é que Deus fala essa palavra no meu coração, dizendo limpos pela palavra de Deus. Nessa palavra, Deus diz que a limpeza que Ele coloca sobre nós são 3 tipos de limpeza. É a limpeza da mente, a limpeza do coração e a limpeza da alma. Hoje o que nós estamos vivendo é um estado de limpeza muito grande. Se você vai no lugar, as pessoas mantêm a distância. Se você vai num lugar, se você vai no mercado comprar alguma coisa, a pessoa olha para você e se distancia. Se você vai num lugar, você tem álcool gel para passar. Se você vai num lugar, já tem uma pia, um detergente ou algum sabão para te limpar, para você lavar suas mãos. Significa que nós estamos vivendo num período de limpeza. Limpeza física, limpeza das mãos, limpeza, né? Nós estamos passando por um momento de proteção. E quando Jesus fala aqui, no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 3, ele diz, quanto a vós, já estáis limpos por causa da palavra que eu vos tenho falado. Então aqui, o Senhor Jesus mostra, nesse versículo, que existe um trabalho de limpeza. Existe um trabalho de proteção na nossa vida. Então eu quero dizer para você nessa noite que quando a gente
sai nesse momento para a rua para fazer alguma coisa urgente, que tem que voltar e etc., nós saímos de casa muitas vezes com as máscaras, ou saímos com luvas, ou saímos com álcool gel desinfetando a mão. Onde a gente passa, a gente quer usar. Por quê? Por causa da contaminação. Quando Jesus fala aqui, ele diz: quanto a vós, já estáis limpos por causa da palavra que eu vos tenho falado. A palavra de Deus é algo muito forte. A palavra de Deus é como se fosse algo muito forte. Um vírus que a bactéria não suportam. Onde o pecado, que é o vírus mais perigoso que existe, não suporta. Né? A palavra de Deus diz que, no versículo 4 de João 15, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Presta atenção numa coisa agora. Depois desses dias, depois desse tempo de descontaminação, depois desse tempo que a gente está usando todas essas coisas, lavando a mão toda hora e etc., nós estamos criando novos hábitos. Percebe-se que a sociedade nunca mais será a mesma. Por quê? Porque estão sendo criados novos hábitos. E esses hábitos precisam permanecer. Eles não podem ir embora depois que vai uma epidemia embora, uma pandemia embora. A gente não pode continuar vivendo algumas coisas que vivíamos no passado. Então eu quero falar para você que a mesma coisa é com a palavra de Deus. No versículo 4 diz: permanecei em mim e eu permanecerei em vocês. Então, para nós termos uma proteção espiritual, uma proteção divina, nós precisamos permanecer nele, na sua palavra. Então eu quero dizer para você que para você permanecer com uma proteção, física, você passa álcool gel, você lava suas mãos, você põe sua máscara, você sai da sua casa com os metros de distância, você sai para cá e para lá, você sai assim, sabe, olhando para um lado, olhando para o outro, prestando atenção onde você vai, que lugar você vai. Então eu quero dizer para você, nessa noite, é que esse hábito já foi criado na sua vida. Agora nós precisamos continuar com outro hábito. Ou você vai iniciar ou você vai continuar. Qual é o novo hábito? Qual o hábito que nós temos que continuar ou que você tem que criar? É o hábito de limpeza. Esse hábito de limpeza é uma limpeza espiritual. É o hábito de ler a Bíblia. Quando a gente lê a Bíblia, nós estamos sendo limpos naquele momento. O nosso espiritual começa a ser limpo. Quando a gente começa a ler a palavra de Deus, a gente começa a ser limpo. Só que a gente não pode ler a palavra de Deus só um dia, nós temos que continuar lendo todos os dias. Por quê? Porque quando a gente vai sair, nós temos que colocar álcool gel, máscara, toda hora que vamos sair. Você não pode usar uma coisa só hoje, amanhã você sai e sai desprotegido. Então você tem que se preparar para sair, sua saída tem que ser rápida. Existe todo um critério de proteção. Né? Existe toda uma situação de proteção. Então eu quero dizer para você que existem várias pessoas que depois desse fato, dessa coisa que está acontecendo, vão mudar de hábito. Os seus hábitos serão mudados. Os seus hábitos serão mudados completamente. A pessoa vai aprender a orar mais, a pessoa vai dar valor mais a algumas coisas que não davam. Eu tenho escutado vários lugares dizendo: esse momento é um momento de reflexão. Esse momento é um momento do ser humano pensar mais na vida do que nas coisas. É momento do ser humano pensar nisso, naquilo. É momento. Esse é o momento das pessoas começarem a pensar também que precisam de uma proteção espiritual, e essa proteção está na palavra de Deus. A palavra de Deus diz: quanto a vós, já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. Essa palavra, ela vai nos limpando diariamente. O versículo 3 do Evangelho de João 15 diz sobre isso. Mas para que ela continue limpando hoje, como me limpou, limpar você amanhã, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Permaneçam em Cristo. Permaneçam em Deus.
porque ele vai permanecer em você. Não importa não importa o que estão falando, como as notícias estão chegando. Importa é se você vai permanecer ou não. Importa se você vai ficar firme ou não. Importa se você vai realmente se firmar no Senhor ou não. Importa se você realmente vai receber essa limpeza e se você vai continuar cuidando dela. A palavra de Deus também fala: permanecer em mim e eu em vós. Olha que interessante, Deus espera a gente permanecer nele para que ele permaneça na gente. Por quê? Porque quando a gente diz, eu vou parar de permanecer em Deus, vou parar de permanecer na palavra de Deus, Deus também para de permanecer. Entende? Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Por quê? Porque enquanto eu pego minhas mãos e desinfeto elas, lavando, a bactéria, o pecado, a virose, o vírus não entra em mim. A partir do momento que eu paro de me cuidar, eu fico suscetível ao vírus, eu fico suscetível à bactéria. Eu fico sensível a tudo isso. Então a palavra de Deus, ela permanecendo em nós, ela fica forte. Você fica forte para enfrentar as lutas, as dificuldades, as notícias ruins, as notícias desagradáveis. Então você fica resistindo, por quê? Porque a palavra te dá força. Você continua de pé porque a palavra te dá força. Você enfrenta várias coisas no dia a dia porque a palavra te dá força. Por quê? Porque a palavra de Deus entrou em você e limpou em você. Mas se você fica sem a palavra de Deus, você fica fraco, a contaminação começa a querer chegar até você. Entende? Então quando a gente chega da rua, o que a gente faz? A gente vai lavar as mãos. Então a gente vai lá, vai no banheiro rapidamente e lava as mãos. Lava bem as mãos. Tem até vários médicos dizendo como nós temos que lavar as mãos. 20 segundos lavando as mãos. 20 segundos nós temos que lavar a mão. Mas por que agora tem até tempo para lavar a mão? Por causa da grande contaminação. A palavra de Deus nos livra da contaminação espiritual, da contaminação emocional, da contaminação do coração. Essa contaminação, ela destrói a mente, o coração e a alma. Essa contaminação destrói toda a família. Essa contaminação, o único remédio para ela é Jesus Cristo. O único remédio para ela é o Senhor. Não tem outro remédio para ela. Entende? Então eu quero compartilhar com você que os nossos hábitos mudaram. Eu quero dizer para você que os nossos hábitos mudaram. Depois de acabar tudo isso, porque vai acabar, os seus hábitos não serão os mesmos. Você vai fazer coisas a mais que você não fazia. Você vai tomar mais cuidado com tantas coisas que você não tomava tanto antes. Aproveitando tudo isso, o que Deus quer dos seus filhos? Que a gente também tenha novos hábitos. Ele quer que você tenha novos hábitos. Ele quer que você tenha outra situação de vida. Ele quer que você aprenda a viver diferente. Ele quer que você aprenda a ter uma vida diferente. Para isso, os nossos hábitos precisam ser alterados. Para isso, nós precisamos receber uma limpeza. Então, o versículo 3 diz: quanto a vós, já estáis limpos, por causa da palavra que vos tenho falado. Então, a palavra que está nos limpando. Não são os conselhos, não são as palavras otimistas de pessoas que vão nos limpar. Quem vai nos limpar é a palavra de Deus. Ela vai nos limpar. Então, eu quero dizer para você nessa noite que o Senhor limpa os nossos corações. Porque é o Senhor que faz a obra. É Ele que tem o poder de mudar. É Ele que tem a força de mudar. É Ele que pode mudar. Veja só, muitas pessoas estão tentando achar
Hoje um pouco mais, mas assim, muitas pessoas estão tentando achar álcool gel. Hoje está um pouco mais fácil, mas no início, no final de março para início de abril, não tinha álcool gel em lugar nenhum. Por quê? E o valor, que muito caro. Mas por que o álcool gel estava tão caro? Algo tão insignificante, entre aspas, nos nossos dias sem ter a pandemia? Por que o álcool gel ficou tão forte agora na pandemia? Por que ele está? Porque ele é um produto que nos limpa, desinfeta as nossas mãos, mata as bactérias e os vírus. Então eu quero dizer para você que isso acontece, por quê? Mas antes não. Antes você tinha álcool gel o tempo todo e não valorizava. Eu mesmo não tinha álcool gel em casa. Para que eu ia ter álcool gel em casa? Nem por isso eu não teria que ter. Como eu trabalho, visito os clientes, eu teria que levar álcool gel, mas eu não levava. Mas agora, muitas pessoas não levavam álcool gel na rua, muitas pessoas não utilizavam. Certamente por aí deve ter muita gente que nem lava a mão direito, mas hoje está lavando. Por quê? Porque houve a necessidade de limpeza. Nesse momento existe a necessidade da palavra de Deus. Nesse momento existe a necessidade dessa palavra entrar no meu coração e no seu e permanecer. Nesse momento existe a necessidade dessa palavra entrar na nossa casa. Para tirar toda a contaminação de ruins, tirar toda a contaminação de fases ruins. Existe a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é mais poderosa que o álcool gel, ela é mais poderosa que uma máscara, ela é mais poderosa que qualquer antibiótico, porque a palavra de Deus limpa o que está dentro. A palavra de Deus ela nos coloca de pé. Mas esse hábito de palavra de Deus, de viver a palavra de Deus, de ter a palavra de Deus, ela precisa permanecer em nós. Então, quero dizer para você nessa noite que a palavra de Deus precisa permanecer em você. Permanecer em nós. Nós temos que permanecer na palavra de Deus. Quanto a vós, olha só o que diz novamente o Evangelho de João 15, 3 e 4. Quanto a vós já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. Então a palavra de Deus que está sendo ministrada nas lives, de quarta, domingo, de sexta, das ministrações, da adoração que você está fazendo na sua casa, está limpando o ambiente. Está limpando o seu ambiente espiritual. Por quê? Isso nós não deveríamos fazer somente porque estamos numa pandemia. Isso precisa ser automático. Nós precisamos, depois que acabar a pandemia, Deus vai ver e vai nos enxergar o que nós vamos fazer. Se nós vamos continuar com essa mesma dedicação que nós temos hoje, que nós criamos novos hábitos hoje, ou se a gente vai deixar de lado. Olha quanta falta está fazendo a igreja. Olha quanta falta está fazendo ir até a igreja. Em nome de Jesus, que isso, quando acabar a pandemia, possa surtir efeito nos corações. Porque eu tenho ouvido pastores dizendo que as pessoas estão tão agitadas, querendo ir na igreja, mas não podem. Não há possibilidade. Por quê? Porque nós estamos no isolamento acirrado. Nós estamos num isolamento total. Então a igreja está fechada. O local que fazemos as reuniões estão fechados. Não é só nossa, são várias igrejas. Muitas e muitas, praticamente todas. Será que agora não é hora da gente dar valor a ir à igreja? Muitas pessoas, há muito tempo atrás, infelizmente não deu para eu ir hoje. Até deu, até dava. Mas aquele cansaço, aquela situação, eu cheguei do trabalho, eu estou exausto, estou exausta. O que acontece com isso? Não vão. Quantas pessoas estão buscando um abraço e não podem dar? Quantas pessoas estão buscando um abraço e paz, uma paz do Senhor e não podem dar?
Quantas pessoas estão buscando isso? Então, eu quero dizer a vocês que nós temos que aproveitar a palavra que permanece em nós. Aproveitar o que Deus está nos dando. Aproveitar as lives que estamos conseguindo fazer, que estamos conseguindo orar juntos, que estamos conseguindo falar, que estamos conseguindo ouvir. Aproveitarmos esses momentos. Por quê? Porque a Bíblia diz, quanto a vós já estáis limpos por causa da palavra. Se a gente ficar sem ouvir a palavra, nós ficaremos contaminados. Se as pessoas deixarem de lavar suas mãos, se as pessoas deixarem de se controlarem, elas serão contaminadas por esse vírus. Entenda esse paralelo. Então eu quero dizer para você que existe um paralelo espiritual e físico nos nossos dias. O físico é que nós temos que nos cuidar da nossa saúde, cuidar das contaminações para que a gente não se contamine. E o espiritual é a mesma coisa, nós temos que nos cuidar. Nós temos que buscar a presença de Deus, nós temos que orar, nós temos que pedir misericórdia, nós temos que adorar, nós temos que pedir a alegria do Senhor, porque a alegria traz a força dele. A alegria do Senhor é a nossa força, como ministrei aqui já. Só que nós temos que permanecer nessa palavra, antes, durante e depois. Eu estava conversando com um pastor esses dias, ele me disse assim, que muitas pessoas estão tendo uma falta enorme de adorar ao Senhor. Muitas pessoas estão sentindo falta. E eu disse para ele assim, mas as pessoas podem adorar em casa também, nesse momento. Agora é o momento de exercer tudo aquilo que foi pregado, tudo aquilo que foi ministrado na igreja. Eu sempre falei na igreja sobre os tempos difíceis, eu sempre falei que coisas viriam, eu sempre, nunca omiti isso. Falei das bênçãos de Deus, mas falei também que as coisas poderiam afetar no futuro. As coisas poderiam, por quê? Porque muitas coisas são bíblicas. Então eu quero dizer para você nessa noite que tudo que nós estamos vivendo, nós fomos avisados. Deus nos avisou. E Deus nos disse que a fé agora é essa fé que vai nos sustentar mediante a palavra. Por quê? Porque ele disse que a palavra dele já foi falada. A palavra dele já foi ministrada e essa palavra já limpou o nosso coração. Então Jesus disse para os discípulos no Evangelho de João 15, quando ele fala da videira, no 3º versículo ele diz, quanto a vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos tenho falado. Então você é uma pessoa limpa, eu sou uma pessoa limpa, porque ele já nos avisou. Eu estava falando para o pastor ontem, quanto tempo estamos ministrando? Agora está na hora de vivermos o que a gente ministrou. Está na hora de vivermos o que a gente aprendeu. O Senhor nos deu muitos conhecimentos. O Senhor nos deu muito bem. Estamos vendo grandes coisas boas, mas para quê? Para que hoje estivéssemos o quê? Preparados. Porque esse tempo chegaria. Esse pastor me dizia na conversa que muitas pessoas estão desanimadas. Muitas pessoas estão para baixo, muitas pessoas estão de uma forma assim, pensando que vai ser o fim do mundo agora e que não resta mais saída. Pessoas estão enfraquecidas na fé, mas pensando bem, será que essas pessoas poderiam estar assim? Será que nós poderíamos estar dessa maneira? Se Jesus disse que a palavra que já foi falada nos limpou e nos limpa, será que a gente poderia viver dessa maneira? Será que não está na hora da gente viver o versículo 4? A parte A do versículo, permanecer em mim e eu permanecerei em vós? Será que não é hora de você permanecer na palavra do Senhor? Para que ele permaneça em você? Quando Jesus fala isso, ele está falando dentro de uma parábola da videira, dizendo sobre a videira, o que dá fruto, o que não dá.
E Jesus começa a dizer que nós já fomos limpos pela palavra. Se nós fomos limpos pela palavra, então nós não temos que temer nenhuma contaminação, de nenhum vírus, de nenhuma bactéria. Nós temos que nos cuidar, mas nós temos que orar, nós temos que ficar firmes, porque Deus é maior. Deus é maior do que qualquer bactéria. Deus é maior que qualquer vírus. Quando Jesus fala, o inferno treme. E se o inferno treme, qualquer bactéria treme. Entenda, queridos? Quando o Senhor está na nossa frente, qualquer coisa treme. Eu quero dizer para você que quando Josué orou numa guerra, numa batalha, no povo de Israel, Deus foi capaz de parar o sol para que Josué vencesse aquela batalha. Alguém pode ter controle sobre o sol? Alguém pode ter controle sobre as nuvens? Alguém pode controlar os astros? Alguém tem poder para controlar a lua ou o sol há mais tempo? Alguém tem o poder de paralisar o sol? Somente Deus tem esse poder. E naquela ocasião, Josué orou e o sol parou. Eu quero dizer para você que a oração é algo importante. Eu quero dizer para você que a presença de Deus ela é poderosa. Ela é grandiosa. Eu quero dizer para você que a presença de Deus é verdadeira, é eterna. E eu quero dizer que o poder de Deus e a palavra de Deus protege a nossa casa, protege a nossa família. Então ele diz, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Então permaneça em Jesus. Permaneça nele. E ele vai permanecer em você. Entende? A contaminação não terá problema, não terá força. É o momento das pessoas procurarem o poder de Deus e é o momento de quando a pandemia acabar, as pessoas correrem para a igreja, correrem para a casa do Senhor. É o momento que as pessoas têm para chegar diante do templo. A Bíblia diz, chegai-vos a Deus e Ele chegará até vós. Então é um momento de reflexão, mas essa reflexão é dentro da palavra de Deus. Não é um momento de ficar pensando em tantas coisas da vida. Ou um momento que, deixa eu pensar no que eu fiz com a minha filha, com o meu filho, com a minha esposa, com o meu marido, com a minha casa. Deixa eu ver se aquele plano é isso mesmo. Não, está na hora da gente refletir em relação à vida eterna, a palavra de Deus. Agora, queridos, diante dessa pandemia, a pessoa pode ser rica, pode ser pobre, pode ter muito dinheiro, pode ter muitos bens, ela não vai poder fazer nada. Nada. Só quem pode nos guardar é a mão de Deus. Eu quero dizer para você que nenhum dinheiro, nenhum bem vai poder livrar uma pessoa de uma pandemia. A pandemia atinge rico, pobre, classe média. A pandemia pode atingir qualquer classe. Ela só não atinge a classe dos fiéis ao Senhor. Essa classe ela não atinge. E se atingir, e se chegar nesse nível de atingir, foi porque Deus permitiu. Porque nada acontece se não for da permissão de Deus. Não é da vontade de Deus, da permissão de Deus. Porque Deus não tem vontade que ninguém sofra. A vontade de Deus é que nenhuma pessoa sofra nesse mundo. Mas eu quero dizer para você, permaneça no Senhor. Permaneça nele. Ore e busque o Senhor. Porque Ele é bom. Se alegre no Senhor. Fique firme no Senhor. Agradeça todo dia. Eu sei que não deve estar sendo fácil para você ficar na sua casa, porque dá uma sensação que você está preso, que você, está passando por um momento de prisão. O inimigo trabalha com essa ideia. Mas esse é um bom momento para você ler a Bíblia inteira. Esse é um bom momento para você ler os capítulos da Bíblia. Esse é um bom momento para você colocar a sua vida em dia com Deus.
Não é só um momento para você limpar o guarda-roupa, não é só um momento para você limpar a sua gaveta, que muitos anos não limpa, não é um momento de você fazer uma faxina na sua casa só, é o momento de você fazer uma faxina interior, é o momento de você fazer uma faxina interna, é o momento de você permanecer em comunhão com Deus em alguns momentos, é o momento de fazer um jejum, é o momento de você orar, de orar, é o momento de você parar e falar, eu preciso refletir. O que eu fiz até agora em 2020, o que eu fiz. Não é só o momento de querer arrumar as coisas da casa, somente isso. É o momento de você separar os horários, deixar um horário também para você refletir. É o momento para você permanecer nele também. Entende? E eu tenho certeza que logo em breve estaremos reunidos, se Deus permitir. Em breve estaremos adorando o Senhor. Isso é para mostrar que todo ensinamento que foi dado e que ainda virá, nós vamos praticar, queridos. Mais do que nunca, nós vamos praticar. Nós vamos praticar a fidelidade, nós vamos praticar a fé, nós vamos praticar a obediência, né? Porque quando fala de isolamento, fala de obediência. Nós vamos praticar determinação. Nós vamos praticar várias coisas que a gente já aprendeu na igreja. Nós vamos praticar aqui. Nós vamos praticar inúmeras coisas. Comunhão com os filhos. Nós vamos praticar adoração com os filhos, oração com a família em conjunto. Nós vamos praticar essas coisas que às vezes você não tinha, ou que às vezes era feito de vez em quando, ou que às vezes nem era feito. Se é que você quer praticar. Porque a palavra diz, permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Então a palavra do Senhor, nesse tempo, precisa permanecer em você e na sua casa. Precisa permanecer em nós. Entende? As pessoas estão apavoradas. As pessoas estão em choque. Eu converso com um cliente, com outro no telefone, as pessoas estão em choque. Em choque. Isso porque é o princípio do princípio das coisas ainda. Então significa que você vai receber muita palavra ainda na igreja, vai receber muita unção, muito revestimento do Senhor para enfrentar as coisas que virão. Enfrentar de cabeça erguida, enfrentar firmes no Senhor e também esperar a bênção do Senhor que virá. Não pense que depois de uma grande luta não vem uma vitória. Você pode ter certeza que depois dessa luta aqui, que estamos enfrentando, virá uma grande vitória. Você pode ter certeza que vai vir vitórias. Principalmente na vida espiritual, porque a questão está sendo mais na vida espiritual. As pessoas estão passando por uma situação de confinamento. Estão passando por testes na mente, testes no coração, testes na alma. Por isso que os médicos andam falando, um médico defende que tem que ficar isolado, o outro defende que não pode, por causa das doenças psicológicas, psicossomáticas, por causa das situações mentais. Mas se você permanecer no Senhor, e ele permanecerá em você, e essas coisas não vão atacar você. A situação de terrível, a situação terrível dos dias não vai te pegar. Por quê? Porque você está no Senhor em você. Então eu quero dizer agora que o Senhor está com quem quer estar com Ele. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Amém, queridos? Quero dizer para vocês que depois dessa prova, Deus vai fazer algo tremendo na nossa vida. Nós vamos voltar para a igreja com muito mais fervor, a gente vai voltar para a igreja muito mais animado, a gente vai voltar para os cultos muito mais fervoroso, porque a gente vai valorizar o tempo que Deus permitiu que a igreja estivesse fechada.
Nós vamos valorizar a comunhão que tem na igreja. Isso vai ser valorizado mais ainda. O Senhor está vendo tudo, o Senhor está assistindo todas as coisas. E Ele quer que você, quando sair dessa situação, corra para a casa dEle. Fique mais firme do que você foi. Seja mais fiel do que você está sendo. Seja mais adorador do que você está sendo aí. Deus quer que você durma, coloque um colchão na casa dEle e durma lá, se for possível. Tenha certeza disso. Por quê? Porque o Senhor é poderoso. Porque o Senhor é grandioso. E Ele nos ama. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então tudo aquilo que foi pregado limpou seu coração. Agora você precisa viver o que foi pregado. E se você conseguir viver o que foi pregado, você sairá dessa luta muito forte, muito resistente. Essa é a hora da gente provar que é evangelho que a gente aprendeu. Essa é a hora de provar que nós recebemos do puro leite, como fala os apóstolos. Que nós recebemos do puro leite, da palavra verdadeira, da palavra pura, sem misturas, sem acrescentar nada, sem complementos, mas a palavra puro leite, para que a gente cresça firme, para que a gente viva bem, para que a gente seja feliz, para que a gente seja forte, para que você esteja firme no Senhor. Deus abençoe sua vida. Que Deus te guarde por esses dias. Que Deus abençoe grandemente. Que o seu relacionamento com Deus te fortaleça. Que esses momentos não sejam em vão. Eu tenho certeza que para muitos não estão sendo em vão. Que esses momentos que você pensa que nada vai acontecer, ou que você está numa situação de prisão na sua própria casa, pense que Deus reservou esse tempo para você falar com Ele. Pense que Deus reservou esse tempo para você meditar na palavra dEle. Aproveita ler a palavra de Deus, aproveita buscar o Senhor. Busque o Senhor. Não deixe de buscá-lo. Amém? Que Deus possa limpar o seu coração. Que Ele continue limpando. Que você só não dê valor às coisas de limpeza, ao álcool gel, a lavar as mãos, mas que você dê valor à limpeza espiritual, que é a palavra de Deus. Você pode ter recebido notícias ruins, mas hoje você está recebendo uma notícia boa. Jesus te limpou e Ele permaneceu em você. Então essa é uma notícia boa, essa é uma notícia maravilhosa. Então, não pense que as coisas parecem estar perdidas. Elas aparentam, mas elas não estão perdidas. Porque o Senhor tem o controle de tudo. Por isso. As pessoas do mundo podem imaginar, as pessoas que não conhecem Deus podem pensar: eu acho que tudo está perdido. Pode ser para as pessoas que não conhecem Deus. Mas se você conhece Deus, toma essa palavra para você. Que não está perdido. É apenas um tempo que Deus reservou. Para a gente meditar na sua palavra, para nós refletirmos sobre a palavra, para nós projetarmos o que o Senhor vai nos trazer. O Senhor está preparando algo lindo para nós. Amém? Então nós temos que crer. O meu papel e o seu é um só. Crer. Permanecer. Permanecer é a parte importante. Porque você pode estar forte num dia, fraco no outro. Mas permanecer é algo de suma importância. E eu vou falar sobre esse tema, permanecer no futuro. Sobre isso. Eu quero falar sobre essa palavra permanecer. Então quero dizer para você que hoje você deve permanecer. Permanecer escutando e assistindo essas lives. Permanecer na palavra de Deus. Permanecer ouvindo os louvores. Permanecer em Cristo. Em nome de Jesus. Deus abençoe você. Que Deus te guarde. Que Deus te fortaleça nessa semana.
Que Deus transforme a sua vida de uma forma linda e tremenda. Que Deus use essa palavra para você meditar. Apenas esses 2 versículos. Que você medite neles. Que você entenda o que o Senhor traz de mensagem para você hoje. Entenda que a palavra de Deus ela é verdadeira, ela é fiel. E ela veio para te fortalecer nessa quarta-feira. Ela veio para deixar você forte. Ela veio para deixar você corajoso, corajosa. Ela veio para te encorajar, ela veio para te deixar firme. Então, quero dizer para você que você deve ficar firme no Senhor. Ficar fiel nele. Entender o que ele tem. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você, Deus te guarde. Eu quero fazer uma oração. Se você puder ficar de olho fechado, vamos orar para que Deus te fortaleça, para que ajude você a permanecer nele. Quando você sentir um sinalzinho de tristeza, você pense, eu preciso permanecer em Deus. A Bíblia diz, passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então o que ele disse nesse versículo 3 é real. Amém? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos nessa noite. Fortalecer cada um agora. Que eu peço que o Senhor venha tocar em cada um. Que o Senhor venha abençoar cada um. Que o Senhor venha transformar cada um. Espírito de Deus, Tu és bendito. Tu és grandioso. Tu és poderoso. Pai, nós sabemos que a Tua palavra é real, é verdadeira. Então nós pedimos a Tua graça, a Tua infinita misericórdia. Espírito de Deus, nós pedimos que o Senhor venha atuar de uma forma linda, poderosa. O Senhor venha abençoar cada um agora. Ó Senhor, que através, Senhor, dessa oração, o Senhor venha fortalecer essas pessoas. Ah, meu Deus, que o Senhor venha arrancar todo o mal, que o Senhor venha fazer algo tremendo, Espírito Santo. Essa pessoa que está passando por algum tipo de enfermidade, em nome de Jesus agora, que essa enfermidade recue, que ela saia, em nome de Jesus, que ela não tenha poder. Por quê? Porque a Tua palavra diz, nós somos limpos pela palavra que o Senhor já falou. Então agora, em nome de Jesus, que essa palavra entre nesse coração, entre nesses ossos, nesses nervos, entre nos ligamentos, em nome de Jesus, entre no estômago, entre em todos os lugares do nosso corpo, em todos os membros, Senhor. Entre também na nossa imunidade, Senhor, que essa palavra fortaleça a nossa imunidade, que venha limpar nossas células, Senhor, que venha limpar o nosso coração, que venha limpar a nossa mente, que venha limpar os nossos pensamentos. Espírito Santo, que essa palavra entre na nossa casa e venha limpar a nossa família. Que essa palavra venha limpar, meu Deus, em nome de Jesus. Porque essa palavra é poderosa. Permaneça em nós, meu Pai, porque nós queremos permanecer em Ti. Espírito de Deus, em nome de Jesus, nós rejeitamos agora todo ataque psicológico, emocional, Senhor, todo ataque através de palavras, notícias ruins, em nome de Jesus, agora nós paralisamos em nome de Jesus. Nós declaramos em nome de Jesus, que nessa noite, que nesse momento, que nessa casa, nessa família, Senhor, seja paralisado todo medo, todo pânico, que seja paralisado, Espírito Santo, todo pensamento contrário, que seja paralisado agora em nome de Jesus, toda tristeza, todo vazio agora, Espírito Santo, seja paralisado. Toda sensação de prisão, em nome de Jesus, sai desse lugar agora. Em nome de Jesus, que esse lugar haja palavra, que esse lugar haja vida, que esse lugar, ao som da voz que eu digo agora, que eu oro agora, Senhor, ao chegar a esta oração, que o Senhor venha levar vida, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, eu uno a minha fé com a fé dessa pessoa agora e declaro que nessa casa existirá vida. Que nessa casa, Espírito Santo, existirá, Senhor, que nessa casa, Espírito Santo, existirá o Teu amor. Que nessa casa, Espírito Santo, em nome de Jesus, que faça toda doença, que veio através do psicológico, do emocional, em nome de Jesus eu te repreendo, eu te paraliso agora. Em nome de Jesus, caia por terra agora essas doenças na mente. Em nome de Jesus agora,
espírito de miséria. Agora, o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará, nada vai nos faltar. Espírito de preocupação, eu te cancelo agora, eu te proíbo agora em nome de Jesus, porque nós permaneceremos em Cristo e Ele permanecerá em nós. Permaneceremos em Deus e Ele permanecerá em nós. Ele permanecerá na nossa casa, porque a nossa casa permanecerá nele. Eu te repreendo agora, em nome de Jesus, essas empresas que estão tomando atitudes, meu Pai, nas questões financeiras. Essa pessoa que está preocupada com as questões financeiras, Espírito Santo, mostra para essa pessoa que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Espírito de Deus, eu tenho certeza, porque a tua palavra diz que nós fomos limpos pela palavra que o Senhor já tem nos falado, tem nos alertado. Quantos anos o Senhor tem nos alertado, Senhor, que viriam as tribulações, viriam as guerras, mas o Senhor é fiel, o Senhor não desampara. A tua palavra diz, até mesmo o salmista diz, ainda que a mãe abandone o seu filho que ainda mama, eu jamais abandonarei. Então o Senhor se compara a um pai, a uma mãe totalmente preocupado conosco, meu Pai, porque o Senhor não nos abandona. Mesmo que as pessoas nos abandonem, o Senhor nunca nos abandonará. Muito obrigado, Espírito Santo. Em nome de Jesus, peço que o Senhor traga dentro do coração de cada um a confiança e a certeza, Senhor. E a certeza que o Senhor nunca saiu de perto e que nunca sairá. Porque a tua palavra diz, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Permanecereis em mim e eu permanecereis em vós. Senhor, que cada um possa permanecer em ti, para que o Senhor possa permanecer nele ou nela. Espírito Santo, que essa família possa permanecer em ti, para que o Senhor possa permanecer nessa casa, nessa família. Em nome de Jesus Cristo, nós repreendemos agora, eu repreendo agora em nome do Senhor Jesus Cristo, toda tristeza, toda desilusão agora. Caia por terra agora. Todo problema de saúde caia por terra agora, em nome de Jesus. Todo problema de saúde advindo dessa situação, caia por terra agora, em nome de Jesus. Eu te repreendo, eu paraliso essa dor, eu paraliso essa infecção, eu paraliso em nome de Jesus, porque não tem mais poder do que a palavra de Deus. Nós fomos limpos diante da palavra de Deus, por causa da palavra de Deus estamos limpos. Porque essa palavra já foi falada, então nós tomamos posse dela agora, em nome de Jesus. Então toda sujeira, se vieram sujeiras através do medo, do pânico, da tristeza, das notícias, das situações, em nome de Jesus agora, seja estabelecido o emocional, seja estabelecido a imunidade, seja estabelecida, Senhor, o espiritual, em nome de Jesus, e que o poder, em nome da igreja, e as pessoas prevalecem contra a igreja, e nós somos a igreja, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, unindo a minha fé com todos que estão agora orando, nós declaramos que a vitória é nossa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. A vitória é sua, a vitória é nossa, em nome de Jesus. A vitória é do povo de Deus, a vitória é sua, a vitória é nossa, a vitória é do Senhor. Então quero declarar hoje que essa vitória é sua também. Toma posse no seu coração, toma posse na sua mente, toma posse, porque Deus é poderoso. Toma posse dentro de você, toma posse que Deus, tudo que Ele começou, a boa obra que Ele começou, Ele vai terminar. Toma posse disso. Não fique preocupado, porque você não está saindo, não está trabalhando, porque isso, porque aquilo. Não fique preocupado. Quem está na nossa frente é Deus. Ele está na nossa frente. Ele que cuida. Ele que cuida de todas as coisas. Então quero dizer para você que Deus é bom e que a sua misericórdia é fiel até para sempre. Amém? Deus abençoe você. Deus te guarde. Que Ele venha abençoar você grandemente. Que Ele venha guardar você poderosamente. Em nome de Jesus. Deus abençoe você, querido. Continue orando, continue buscando, permaneça nele, que ele vai permanecer em você. Não entre uma hora ou outra, mas permaneça no Senhor, fique conectado no Senhor, fique adorando o Senhor, permanecendo dele, porque ele é poderoso. Ele vai te fortalecer, ele vai te ajudar. Em nome de Jesus, Deus abençoe, Deus os guarde. Boa semana para você e fique atentos na próxima live. Em nome de Jesus. Amém e amém e amém.